Vamos para a palavra de Deus? Vamos acelerar. Como renovar as nossas forças em 2025? Talvez você chegou aos trancos e barrancos até aqui. Como nós podemos renovar as nossas forças? Isaías 40, do versículo 12 em diante. A partir do versículo 12 diz assim, Isaías 40, está aqui, né? Quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que um artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a terra e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas se deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voa alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, esse texto é fantástico. É um texto que fala justamente da majestade e da grandeza do nosso Deus. Queridos, quando o autor escreve sobre isso, ele está falando justamente com perguntas retóricas, ou seja, nas próprias perguntas já está embutida a resposta, né? Está implícita a resposta. E, queridos, eu queria que você pensasse nessa noite como as suas forças, a sua energia pode ser renovada, remoçada. Talvez você está cansado, mas Deus pode fortalecer a sua vida nessa noite para que 2025 possa ser o melhor ano da sua vida. Olha,
profeta Isaías, ele está tratando aqui da majestade, da grandeza e da soberania de Deus. E a Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte e altivo. Um grande autor, o Tozer, ele foi um grande autor do século passado, e ele disse que o maior problema da igreja, do contexto quando ele escreve, era a falta de conhecer quem é Deus. E eu posso dizer que hoje, o maior problema da igreja no Brasil e no mundo é que a igreja não conhece quem é Deus. A igreja não conhece o Deus de Isaías, capítulo 40. Queridos, ainda nós não entendemos quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus, quão digno de confiança é o nosso Deus, quão digno de honra e glória é o nosso Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, o autor fala que Deus, ele mediu, ele pesou toda a água da terra na concha da sua mão. Você imagina o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Pacífico, o Mediterrâneo, os mares, os rios, tudo coube na palma da mão de Deus. Tenta você esvaziar o Atlântico com um balde, você nunca vai conseguir. Mas Deus colocou tudo na palma da sua mão. Ele mediu tudo. E queridos, se nós fôssemos tentar medir o universo, alguns falam, pastor, o universo é infinito. Queridos, infinito só Deus. E segundo os cientistas, o tamanho do universo é mais ou menos 93 bilhões de anos-luz. 93 bilhões de anos-luz. Pensa nesse número, 93 bilhões de anos-luz. Esse é o tamanho do universo. Se você viajasse na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 93 bilhões de anos para andar de uma ponta à outra do universo. E Deus domina todas essas coisas. A palavra diz que ele recolheu na parte, ou seja, na sua mão, um terço da sua mão, ele recolhe todo o pó da terra e dos montes e ele pesa. Versículo 26 diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha, a Bíblia diz que Deus, ele conhece cada estrela pelo nome. E segundo os cientistas, tem mais estrelas nos céus do que areia na praia, do que areia nos desertos. E Deus conhece cada uma delas pelo nome, e Deus as chama pelo nome. Versículo 13 e 14 vai mostrar justamente sobre o conhecimento de Deus. Deus, quem ensinou Deus? Queridos, por mais que você estude, que você procure conhecimento, você nunca vai chegar perto de saber tudo que Deus é. Olha, todo saber, todo conhecimento, toda ciência são fragmentos daquilo que Deus tem, daquilo que Deus sabe. Por isso que o nosso Deus é um Deus digno de honra, digno de glória. É por isso que quando nós adoramos Ele aqui, nós sentimos a presença dEle. Porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Ele é Deus e Ele pode fazer todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer. Você crê nisso? Tudo Ele pode fazer. E o texto continua dizendo, versículo 17, diz que todas as nações perante Ele são como nada. Queridos, pense nos maiores impérios que já existiram. Império Romano, Egito, Síria, Babilônia, os gregos. Nada disso se compara ao poder de Deus. Hoje nós temos grandes nações, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, países na África, na Ásia. Todos eles, o texto diz que é como um pingo que cai de um balde. Um pingo de água de um balde. Não dá nem para refrescar. Isso é tudo isso diante de Deus. Reis já passaram por tronos. E ele vai falando no versículo 19 a 21. E ele vai falando sobre os ídolos. Ele diz assim:
ou com uma imagem que funde o artesão, e ele falando que as pessoas tentam mostrar como Deus é, através de uma imagem, através de um quadro, de uma pintura. Ninguém consegue pintar ou colocar a grandiosidade de quem é Deus. É por isso que Deus nunca aceitou as imagens, a idolatria. Porque, queridos, por maior que for, nunca vai conseguir chegar àquilo que é realmente Deus. É por isso que ele diz que Deus não aceita idolatria, porque ele é tudo. Como você pode fazer uma imagem de tudo, do Todo-Poderoso? Não tem como. É interessante, esses dias eu estava lendo, né, quando Deus tirou o povo do Egito, e eu estava me perguntando por que quando Deus tirou o povo do Egito, por que ele mandou 10 pragas? Ele poderia ter feito tudo numa só, ou 2, 3, por que 10? É interessante que aí eu estava lendo um livro, e nesse livro o autor diz que no panteão de deuses egípcios haviam 10 deuses falsos, e cada praga foi para derrubar um deus, para mostrar que Deus é soberano e superior. Queridos, o Império Assírio tinha muitos deuses, o Babilônico tinha muitos deuses, os persas tinham muitos deuses, o Império Grego tinha um panteão de deuses. Quando você olha o Império Romano, muitos deuses, mas o nosso Deus é o único Deus. Ele domina sobre todas as coisas. É por isso que nós não cremos em um padroeiro que defende um lugar. Nós cremos em um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano. Aí nós vemos às vezes pessoas que colocam, não, padroeiro tal, Deus tal, mas nenhum deles consegue nem proteger a si próprio, quanto mais proteger os moradores da terra. Né? Nosso país mesmo, dizem que há uma padroeira. Mas em 1964, um doido foi lá e deu um tiro e quebrou a estátua todinha. Aí hoje ela fica protegida atrás de uma redoma blindada. E você pode dar tiro de metralhadora. Aí, poxa, se a imagem não consegue se proteger, vai proteger o país? É uma incoerência, não é verdade? Tem que pensar nisso, né? Mas ele vai falando sobre a grandeza desse Deus em relação aos governantes da terra. Versículo 22 a 25, ele diz que ele se assenta no trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. E o céu é como um forro onde ele habita. Queridos, onde está a soberania dos grandes homens? Quantos homens já passaram que foram governantes dessa terra? Quantos presidentes, quantos juízes? Quantos homens já disseram que mandavam, que tinham poder? Quantos homens foram déspotas? Passamos aí, nós vemos nomes como Hitler, que foi um terror. Quantos homens se passaram? Porque ninguém é soberano como o nosso Deus. Ninguém é soberano como Deus. Aí no versículo 27, Isaías, depois de falar tudo isso, da soberania de Deus, aí ele diz: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, meu Deus não considera a minha causa. Aqui o povo começa a queixar de Deus. E muitas das vezes nós fazemos isso. Sabe por que nós nos queixamos? É porque nós não conhecemos quem é Deus. Quando nós reclamamos é porque nós não sabemos quem verdadeiramente Deus é. E quando eles começam a queixar sobre Deus, Isaías, ele diz que é como o boi e o jumento que não conhece o seu dono. Olha, ou melhor, ele diz que o povo de Israel é como o boi e o jumento que não conhece o som e a voz do seu dono. Queridos, por que nós não temos conhecido Deus? Porque está faltando ler esse livro, a Bíblia. Se você ler esse livro todo dia, você vai saber quem é Deus. Aqui o povo faz duas queixas graves, né? A primeira delas é que Deus não está notando o que está acontecendo. Hoje pela manhã, nós estávamos no velório. O filho de um dos pastores de uma das nossas igrejas, ele foi assassinado no domingo.
E no sábado eu estava nessa igreja, eu preguei nessa igreja, a igreja lotada, lotada, lotada. E Deus me deu uma palavra, e eu dei uma palavra sobre a vida do pastor, que eu disse para ele, ó, hoje Deus vai virar a chave no seu ministério. Eu falei isso com o pastor. Aí no domingo o filho dele foi assassinado. E eu perguntei, Senhor, como eu dei uma palavra dessa? Como é que eu falo isso? E o Senhor permite que o filho dele seja assassinado? Difícil de entender, né? Confesso com vocês que quando eu recebi a notícia eu chorei. Foi triste para mim. Porque nenhum pai espera enterrar um filho. Ainda mais de uma forma tão trágica, né? Tão violenta. E queridos, e o próprio Deus responde para nós. Hoje, quando eu vi o pastor ali, eu até pensei, será que ele vai deixar o ministério? Ele vai recuar? Estava eu, o pastor Cazé, Giovanni lá, com ele. Mas ali eu vi um homem que entende o propósito de Deus. Porque tem perguntas que nós fazemos para Deus, porque nós não entendemos quem é Deus. Agora, quando você entende a grandiosidade de Deus, Deus continua no controle, meu irmão. Deus nunca vai perder para Satanás. O diabo nunca vai ser um vencedor na sua casa, na sua vida, na sua família. Ele nunca vai ser um vencedor. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você não gerou filho para o inferno. A sua casa vai continuar sendo uma bênção. Pode ter certeza, confia que Ele continua sendo Deus. Ele está no controle. Ele governa. Deus não é injusto. O nosso Deus não é injusto. Queridos, às vezes nós fazemos perguntas e às vezes nós questionamos a Deus, como Jó. É interessante que Jó, quando ele se queixa diante de Deus, e ele foi golpeado na vida financeira, foi golpeado na saúde, no casamento, nas amizades, com os filhos. E Jó, quando começa a perguntar, ele faz 16 perguntas e 34 queixas para Deus. E é interessante que Deus ficou em silêncio. A pior coisa não é a resposta, a pior coisa é o silêncio. E Deus ficou em silêncio. E quando Deus falou, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas e nenhuma das 34 queixas. Muito pelo contrário, Deus faz 70 perguntas para Jó. Aí tem, às vezes você, pastor, mas por que a Bíblia tem tantos questionamentos, tantas dúvidas, e a gente não tem tantas respostas? E eu mesmo, muitas das vezes, eu falo o seguinte, olha, eu vou fazer uma listinha, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar tudo. Não é verdade? Mas, queridos, uma coisa que eu entendo na Bíblia é que o céu é autoexplicativo. Quando eu chegar no céu, todas as dúvidas serão respondidas só de chegar no céu. Né? Quando você pisar lá, as respostas estarão todas claras. Você fala assim, meu Deus, era assim, eu não sabia. Era isso. Você vai começar a entender, queridos. Olha, lá não tem interrogação, lá não tem perguntas, lá tem resposta. E lá nós conheceremos como somos conhecidos. Versículo 29, ele diz assim, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Talvez você veio aqui hoje, no último dia do ano, e você está com o tanque na reserva. Quem está com o tanque na reserva? Está na reserva, né? Quase acabando as forças. Aí, lá no versículo 30, né? Ele vai dizer assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos. Olha, tem muito jovem cansado. Essa geração está cansada, né? Está cansada. Talvez você veio aqui nessa noite para receber uma vitamina B12. Já tomou uma B12 no sangue ali, aquela intravenosa? Talvez você veio. Você está fraco, abatido, você precisa ser fortalecido. E é na palavra de Deus que nós vamos ser fortalecidos.
Aí ele diz que até os jovens, eles se sentem cansados, arqueados, sem forças. E só Deus pode multiplicar a nossa força. Aí no versículo 31, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é o forte na sua força, não é você na sua capacidade, mas é aquele que espera no Senhor. Não é o rico na sua riqueza, é aquele que espera no Senhor. Não é o sábio na sua sabedoria, não é aquele que tem a empresa, o dinheiro, a renda, mas é aquele que confia no Senhor. Não é nos seus estudos. Talvez você pense o seguinte: se eu fizer aquela faculdade, se eu conseguir aquele curso, eu vou arrebentar em 2025. Não! É se você esperar no Senhor, né? Ó, se eu fizer aquilo e tal, eu vou casar. Se eu fizer aquilo outro, eu vou conseguir salvar o meu casamento. Se eu fizer isso, meu querido, espera no Senhor, porque é no Senhor que nós vamos renovar as nossas forças. Olha, e ele fala algo interessante. Ele vai fazendo uma comparação com a águia. E é interessante que quando ele fala aqui, e esse texto aqui, ele fala: olha, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se eu fosse escrever esse texto, eu acho que eu seria um poeta diferente. Eu começaria dizendo o seguinte: anda e não se cansa, corre e não fica exausto, voa alto e não voa alto como águia. Eu iria ser progressivo para cima. Esse texto começa voando como águia, depois você vai andando, vai correndo, e depois você começa a andar. Ele desce em vez de subir. Interessante. Eu olhei e falei assim: por que o autor pensa assim, né? Porque, queridos, tem gente que não consegue correr mais, né? O joelho já não deixa, né? Diz que depois de 50 você não deve correr. Faça outro tipo de ginástica, mas não corra. Mas eu estou bem, gente. O terno 2024 para 2025 continua fechando, pela misericórdia de Deus. Eu acho que encolheu esse ano. Acho que lavou ele, né? Deu uma encolhida. Acho que não é a marca, né? Mas, queridos, quando ele fala sobre a águia, é interessante que para o mundo inteiro, nas principais casas do mundo, países, a águia é o símbolo de força, é o símbolo de altivez. Você vê que a águia é nobre, é símbolo de nobreza, é o símbolo de garra. E nós precisamos, queridos, de um otimismo indestrutível. Alguns anos atrás, eu era pastor em outra igreja, e uma mulher marcou uma agenda comigo no gabinete. E ela, quando chegou, ela chegou chorando muito, soluçando. E quando ela se acalmou, ela começou a falar e falou: pastor, eu estava saindo de casa para vir para cá, e a minha vizinha pulou do 11º andar, espatifou lá no chão. Isso aconteceu ali na Mar da Praia. E depois que ela falou, eu falei assim: mas você veio aqui por isso? Porque você tinha marcado antes? Ela falou: não, pastor, eu vim aqui porque eu tenho o mesmo sentimento que aquela vizinha. Eu também quero me matar. E eu, quando ouvi essa mulher falar, eu falei: meu Deus, mas por que você quer se matar? Ela: olha, quando eu era criança, o meu pai dizia para mim o seguinte: você é um problema. Você é um problema. E eu cresci ouvindo que eu era um problema. E eu casei para sair de casa. E o meu marido, ele dizia para mim: você é um problema. Aí eu me separei do marido. Passou um tempo, eu casei de novo. E o segundo marido falava que eu também era um problema. E eu me divorciei do segundo marido e casei com o terceiro. E ele está dizendo que eu sou um problema. Então eu acho que eu sou um problema. E eu vou me matar. E eu falei o seguinte: calma. Na hora eu senti uma compaixão daquela mulher, porque o que ela estava falando era algo muito sincero, é algo que estava vindo do coração dela. Queridos, às vezes nós proferimos palavras contra as pessoas e nós não notamos quanto é um peso de uma palavra, principalmente de um pai. E essa mulher é uma mulher evangélica, uma mulher cristã.
E eu disse para essa mulher 3 coisas. Falei, minha filha, primeiro, você não é o que as pessoas dizem que você é. Segundo, você não é o que você pensa que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. A sua identidade está em Deus. E ali nós ministramos o coração daquela mulher. Queridos, eu e você, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós lemos aqui sobre a grandeza de Deus, Deus quer que você se sinta aquilo que Ele é. O nosso Deus é grande e poderoso. E Ele quer que nós partilhemos com Ele tudo aquilo que Ele é. Mas, como filhos, muitas das vezes nós não entendemos que nós somos filhos, né? Quantas vezes nós andamos de cabeça baixa, nós desistimos da vida e não entendemos que nós temos um valor tão grande para Deus. Porque quando você despreza o projeto, você está desprezando o projetista. Quando você despreza aquilo que você é, você está desprezando Deus. Você consegue entender isso? Você é a imagem e semelhança de quem? De quem? Você pode desprezar isso? Porque se você desprezar o projeto, você está desprezando o projetista. Deus te fez a imagem e semelhança dele. É por isso que nós não andamos de cabeça baixa. Nós andamos sabendo quem nós somos. Por isso que para nós entendemos tudo que nós podemos do Senhor. E olha, quando ele fala aqui que nós somos como a águia, tem uma lição muito grande nisso. Eu queria terminar o sermão falando um pouco sobre isso. A águia, ela gosta de voar alto, alto, muito alto, sempre alto. E olha, você que é filho de Deus, você não pode ficar em alto e embaixo, gente. Tem gente que a hora tá lá em cima, tô lá, aí daqui a pouco tá lá embaixo. Você não pode ficar subindo e descendo. Não pode ficar inconstante. Aí primeira inconstância vai para droga, primeira inconstância vai para prostituição, primeira inconstância vai para pornografia. Se afasta de Deus, primeira inconstância. Nós não podemos ser de altos e baixos. A águia voa alto, ela está lá no alto. Você está entendendo isso? Não podemos ficar inconstantes, queridos. Nós temos que entender que nós somos forasteiros nessa terra, nós somos cidadãos dos céus. E a cada dia a gente tem que dar uma chupeta espiritual. E olha, o que eu achei interessante na águia, ela ensina tanta coisa interessante. A águia, ela tem asas enormes, parece que são desproporcionais, né? Quando você abre uma águia, dá mais ou menos 1,80 m de uma ponta a outra, e ela é desse tamanhozinho. Mas sabe por quê? Ela abre as asas e ela deixa o vento fazer ela subir. Quer dizer que eu e você, nós temos que deixar o vento do Espírito nos levar. Queridos, o vento do Espírito, ele vai te levar. Vai te levar. Você abre as asas e deixa o Espírito te levar. Deixa o Espírito conduzir sua vida. Para de tentar fazer do seu próprio jeito, na força do seu braço. Olha, se nós quisermos vitória na nossa vida espiritual, nós temos que ser ousados no Senhor. Nós não podemos ser tímidos. Não podemos ir na força do nosso conhecimento, da nossa autoconfiança. A Bíblia diz, não é por força, mas é pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. A águia, ela a 1000 metros de altura, ela consegue olhar lá embaixo e ver um objeto com uma clareza tão grande, e desce como uma flecha. E é interessante que nós temos essa capacidade. Eu estou aqui olhando e eu consigo focar. O pastor que está aqui, Simas ali, eu consigo focar as pessoas. Ele tem que saber ter discernimento naquilo que a gente vê. Queridos, nós não podemos ser de manobra. Leia a Bíblia. Não seja manipulado, não. Leia a palavra de Deus. Às vezes você vai em algumas igrejas, você ouve... Olha, tem tanta seita hoje, tanta gente falando coisa que Deus não falou.
É um absurdo. Distorcendo a Bíblia. Homossexualidade. Casamento homossexual. Daqui a pouco o pessoal está achando que é normal. O pastor se divorciando. E o pessoal achando que está normal. Por quê? A visão está distorcida. A visão daquilo que está na palavra de Deus. Cuidado aonde você está indo. Cuidado com muita pedição de dinheiro. Cuidado com essas coisas. Tem que ter uma visão clara do que você está fazendo, de onde você está. E lá no versículo 5 do Salmo 103, é interessante que o salmista, ele diz que Deus renova a mocidade da águia. E assim ele renova a nossa mocidade. Eu estava pensando, cara, como é que Deus renova a nossa mocidade? Esses dias eu estava vendo um filme, quando nós fomos no sertão alguns anos atrás, e a Esther, né, Esther? Esther estava com 76 anos de idade, subindo no caminhão, descendo do caminhão, e carrega dali, andando para cima e para baixo, eu olhando e falei assim, aí, como é que Deus renova a nossa mocidade? Te coloca propósito na vida. Tem gente que, eu tô velho, eu tô cansado, aposentei. Vamos fazer isso, meu irmão? Não, isso é para geração mais jovem. Meu irmão, eu imagino se Deus fosse falar isso para Abraão, né? Abraão com 70 e poucos anos de idade. Abraão, vamos para outra terra. Você vai ser pai de uma grande nação. Quando Deus terminou a frase, Abraão já estava com a malinha na mão. E para onde que é, Senhor? Para lá. Desistiu não, Sarinha velhinha, mas Deus falou, você, Sara, vai ser mãe. E o cara lá, mulher com quase 80, ele lá, não, comparecendo na barraca lá todo dia. É hoje, Sara? É hoje. Tem gente que não, aposentou. Aposenta não, meu irmão, quem aposenta morre. Ele remoça. O salmista no Salmo 103, 5, ele fala justamente que como a águia... Agora, como é que a águia remoça? Vamos ver aqui, remoçar. Olha só o que a águia faz. A águia, ela tem uma capacidade incrível. Quando ela percebe que as suas penas estão meio enferrujadas, o seu bico enferrujado e as suas garras impotentes, ela faz uma coisa interessantíssima. Ela se isola. Fecha a sua agenda, para as suas atividades, ela vai para um alto de um penhasco e fica lá sozinha. Ou seja, ela tem hora que nós precisamos dar uma parada para buscar em Deus. Tem hora que nós precisamos de um renovo. E a águia, ela faz isso. Ela para o seu ativismo. Olha, uma coisa que eu e você nós temos que entender. Deus não nos chamou prioritariamente para fazer a sua obra. Deus nos chamou para andarmos com o Deus da obra. Deus chamou você para andar com Ele. Não é para você trabalhar para Ele. Porque nós somos filhos, nós trabalhamos com o Pai. Nós não trabalhamos para o Pai. É diferente. E queridos, e aí ela faz um retiro. E nessa solidão, ela arranca todas as suas penas. A águia começa a arrancar pena por pena. Dói. Tem coisas que a gente tem que arrancar. Olha, arranca o celular. Para de ficar tanto tempo no celular. Começa a ler a Bíblia. Arranca alguns vícios, alguns hábitos, algumas manias. Coisas que grudaram nas nossas asas e impedem a gente de voar. Às vezes a gente está vendo o site demais, lendo demais, fazendo coisa demais e menos de Deus. Começa a arrancar isso. Vai doer, vai. Poxa, mas aquele filme de Netflix eu gosto. Gente, Netflix hoje é só LGBT. Você quer isso na sua casa? Porque aquilo que você traz para sua casa, para sua televisão, é o que seus filhos vão se alimentar. É isso que você quer que seus filhos sejam? Começa a cortar essas coisas. Começa a cortar aquilo que está contaminando e impedindo que as suas asas voem. Tem linguagens, coisas que nós temos que tirar. Olha, aí, o que ela faz? Depois que ela arranca todas as suas penas, vai sangrar, vai doer. Tem amizade que a gente tem que arrancar, né? Tem coisa que vai doer. Depois ela começa a bater o bico na pedra. Dói, quebra o bico todinho.
Tem crente entrando em briga de internet, gente. Esses dias eu estava vendo o maior bate-boca lá nos grupos, lá o pessoal batendo boca, né? Comentando e tal. Para que isso? Quebra o bico, meu irmão. Tem que quebrar o bico, parar com essas conversas. Ora mais, busca mais a Deus. Aí depois ela faz a mesma coisa com as garras. Ela começa a passar as garras na pedra até que as garras... Imagina você tirar uma unha fora. É a mesma coisa. Vai sangrar, vai doer. Mas nós temos que fazer isso. E as penas? Ela começa a remoçar, as penas vão nascendo, as garras, o bico. E depois ela está completa. Lá no capítulo 39 de Jó, versículo 27 e 28, está escrito assim: ou se remonta a águia ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho, nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, e seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ali ela está. Olha, a águia faz algo interessante. A águia não faz o ninho lá embaixo. Os ninhos das águias são lá em cima. Gente, os traficantes estavam aliciando antes adolescentes. Hoje o traficante está aliciando crianças. Hoje o aliciamento está começando dentro da escola, com o professor, tentando ensinar os filhos a chegar para uma criança de 4 anos e falar assim: você não sabe qual é o seu sexo. Está acontecendo nas escolas hoje, gente. E eu e você, nós temos que tomar uma providência com isso. Ah, pastor, eu não posso fazer nada. Meu irmão, nós temos que fazer sim. Você tem que ir na escola, você tem que ver o que o seu livro está lendo, seu filho está lendo, qual é o livro, quem é o professor, o que ele está ensinando. E se não for de acordo com isso aqui, bata na mesa. Para com esse negócio de não, a lei, nada. A lei é você ter o seu filho no caminho certo. Amém? Porque hoje eu estive enterrando um filho que um traficante doutrinou. É isso que está acontecendo. Tem traficante doutrinando na porta da escola, tem professor doutrinando. E nós temos que deixar de ser povinho e ser povo, ser boca nessa nação. O que é errado. O que está fora disso aqui, está fora. Ah, mas os professores... Gente, vá para a porta das escolas, comece a exigir os seus direitos. É Constituição do nosso país. Professor não pode doutrinar criança. Não pode. Quem educa criança é pai e mãe. Quem diz para o seu filho o que é o sexo é pai e mãe. O professor vai ensinar matemática, geografia, e o resto é você em casa. E você tem que cobrar na escola. Chega de nós sermos o povinho. Nós em 2025 nós temos que fazer algo diferente. Porque se você não fizer agora, você vai chorar lá na frente, como hoje tinha um pai chorando. Está na hora. Às vezes, não vou falar nada. Tem que falar. A gente vê a coisa errada, não chama a polícia, não denuncia. Nós nos tornamos coniventes com o erro que está nessa nação. Chega! Chegou a hora de nós nos manifestarmos e transformarmos a nossa nação. Nós temos que salvar os nossos filhos, temos que salvar a próxima geração. Nossos filhos não podem conhecer as drogas, a prostituição. Eles têm que saber a verdade, e quem tem que falar a verdade somos nós. A águia está lá em cima, a águia que ensina o filho a voar. Seja a águia, meu irmão. Olha, e aí, lê Deuteronômio 32, versículo 11. Como é a águia desperta a sua ninhada, e voe já sobre os seus filhotes, estende as asas, e tomando-os leva sobre ela. Olha, quando o filhote começa a crescer, o que a águia faz? Ela começa a voar. Aí os filhos estão, os águiozinhos estão olhando, né? Vai voando. Ou seja, é assim que faz, meu filho. Queridos, os seus filhos aprendem mais com o que você faz do que com o que você fala. O que você faz ensina mais do que o que você fala.
Você quer ensinar os seus filhos a voar? Voa perto deles. Quer ensinar os seus filhos a ler a Bíblia? Lê perto deles. Tem que ler perto deles. Quer ensinar seus filhos a respeitar a sua esposa, o seu marido? Faz perto deles. Um dia um camarada, o filho começou a gritar com a esposa, com a mãe, né, que era a esposa, ele falando: rapaz, meu filho começou a gritar com a minha esposa, com a mãe dele. Aí eu falei: ó, quando casar, você briga com a sua mulher, com a minha não. Eu falei assim: não, rapaz, falou errado, você tinha que falar nem com a minha, nem com a sua. Mas nós temos que ensinar, é como nós ensinamos. Por isso nós temos que nos policiar. Se você é mentiroso, seu filho vai ser mentiroso. Você fala palavrão, seu filho vai falar palavrão. A águia está voando, o filhote está vendo, vai copiar. E aí, queridos, os nossos filhos, eles veem mais do que escutam. E aí, vemos vários exemplos na Bíblia. Pastor, mas eu ensinei e o menino não andou. Ensinei e não está fazendo o certo. Meu irmão, tem um negócio chamado vara de goiaba. Se você está ensinando e não está aprendendo, dá mole não. Ah, pastor, mas a psicologia, a polícia. Quem vai chorar na adolescência e na juventude não é o psicólogo, é você. Quando eu tinha começado a advogar, aí eu fui atender uma pessoa, porque o meu irmão não podia, eu fui no lugar dele. Aí lá no DPJ, estava uma mãe chorando. Filho único, 17 anos. Estava roubando dentro do condomínio, no Jardim da Penha. Condomínio bom. Menino roubando os carros do pessoal. Aí a mãe chorando: ah, esse menino, não sei o que, eu dei tudo. Aí na hora que eu não aguentei, eu falei assim: mas se a senhora tivesse dado um couro dele na hora que ele precisou, a senhora não estaria chorando agora. Ela regalou o olho. Assim, mas a verdade tem que ser dita. Meu irmão, eu admiro o pai que pega uma ripa e não dá mole pro menino, não. Já vi muito filho que virou homem depois de uma boa coça. Entendeu? Vai matar, né? Não precisa de matar não, mas pastor Éder deu muito trabalho, não deu, Laudete? Eu lembro, chegava lá, o pastor Éder estava pulando da cachoeira. Eu falei assim: pode dar um couro nesse menino, virou homem. É assim que funciona, queridos. E para nós caminharmos para encerrarmos, queridos, não se afaste dos seus filhos. A águia, ela gera gerações. Nós não perdemos nossos filhos para perder filhos. Os nossos filhos, eles são, e filho não tem que ter esse negócio de: ah, eu quero isso, quero aquilo. Meu irmão, você vai dar aquilo que você pode. Porque você tem que ensinar o seu filho a viver dentro daquilo que você pode viver. Porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar. E eu não quero que um dia você perca seu filho para um traficante, para o que está acontecendo aí fora. O mundo aí fora está difícil. E a igreja é a resposta para tudo que está acontecendo aí fora. A igreja é a resposta. Em 2025, Deus vai renovar suas forças. Você crê nisso? Porque você é a imagem e semelhança do nosso Deus. Ele te fez para voar. Nada menos do que o céu. É para lá que nós olhamos. E o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Eu queria